A paz do Senhor, meus queridos professores, alunos. Nós estamos aqui, eu, Diácono Raniel Oliveira, nossa querida irmã Miriam e o meu presbítero Otoniel Félix, nesse projeto que nasceu no coração dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da IEADERN, e também o nosso diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, o pastor Reinaldo Odilo. Este é o EBD em Síntese Podcast e estamos agora finalizando 2022. Tchau, 2022. Bem-vindo 2023, ano novo, projetos novos, desafios novos e muitas almas para ganhar para o reino de Deus. Nós desejamos um 2023 abençoado para você, professor e aluno, e a gente pede, assim, desde já, esse canal foi criado para você crescer na graça, no conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e nós convidamos você a se inscrever, compartilhar, passar para outros alunos e professores este canal abençoado, né, que foi criado aqui, que é todo nosso, todo nosso. Ele é seu, ele é do seu aluno e ele merece ser compartilhado. Então, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa juntamente conosco aqui neste canal. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, presbítero Otoniel. A paz do Senhor, querido professor e professora. É com alegria que estamos aqui para contribuir com você neste ciclo trimestre, que é o primeiro da classe de discipulando, a classe dos novos convertidos. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Fique conosco até o final deste vídeo. Compartilhe, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Jogue nos grupos, peça para os professores compartilharem, deixe também seu comentário. E a paz do Senhor para você, irmão Raniel, presbítero Otoniel. Paz do Senhor, meus irmãos. Também cumprimento a cada um com a paz do Senhor Jesus. Mais um trimestre iniciando e com ele também nós estamos aqui para fazer esse complemento, na verdade, o início do ciclo, né? E o complemento, como nós estivemos justamente no início e no complemento final, então, de toda forma, os irmãos aí já estão habituados de ver cada um de nós aqui comentando, e nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade, e estamos aqui para mais uma vez estarmos juntos e comentando, tudo para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Queridos, antes de iniciarmos a lição propriamente dita, como é nosso propósito aqui, nós não estamos para ministrar aula, mas para subsidiar a sua aula, para trazer dicas pedagógicas, material complementar, suplementar e contribuir com a sua aula. Pois bem, é importante, em virtude do tema do ciclo 1, né, todo o tema do ciclo 1, que tem por título Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Isso é o tema do ciclo 1, e nós teremos 3 lições, começando com a lição número 1, que é a que vamos abordar hoje. Mas eu quero chamar a atenção de você, professor, para o uso deste material aqui, que é amplamente vendido em todo o país e pode ser adquirido facilmente numa loja da CPAD, numa loja de material evangélico, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Por que consideramos esse material primordial? Além de que ele tem uma forte ligação com essas lições do ciclo 1, ele possui, de forma muito didática, abrangente e extremamente bem embasada na palavra de Deus, todo o material que vai ser tratado aqui. E aí, essa lição de hoje, por exemplo, né, apenas citando um pequeno exemplo, trata sobre o pecado, o problema do pecado, né? E isso está no capítulo 9 do material, Declaração de Fé, que vai das páginas 97 a 103. E, portanto, a Declaração de Fé,
que era uma necessidade de muitos anos da nossa igreja, ela foi compilada para evitar erros doutrinários, erros grosseiros no ensino da palavra de Deus. E aqui você encontra a coisa muito bem explicada por temas, né? Nesse caso, especificamente do pecado, nós vamos ver os nomes, a origem, a queda, o pecado original, as consequências. Portanto, não somente na lição de discipulando, mas todo o conhecimento a respeito da doutrina, da sã doutrina, é muito bem tratada neste material aqui que nós recomendamos fortemente. Também recomendamos, e fica a sugestão para a escola bíblica da sua congregação, este outro material também produzido pela CPAD, que é a lição bíblica Caminho para o Céu. Essa lição ela é editada em edição única, são 13 lições, e ela é feita para alunos não evangélicos. Ou seja, o teu aluno da classe discipulando, ele já aceitou a Jesus, já foi recebido pelo pastor, já foi encaminhado para a classe de discipulando nos seus 4 ciclos de ensino, né? Dura 1 ano de ensino, de treinamento, mas esta lição aqui, ela é feita para não crentes. Portanto, se o teu aluno do discipulando tem um parente não crente que ainda não se decidiu por Jesus, quer participar da EBD, lançamos esse desafio, essa ideia maravilhosa, que é adotar esta lição, também facilmente encontrada no mesmo lugar que o professor e o aluno compram as lições de escola bíblica dominical. Então, fica a dica, fica a sugestão, e aí toda aquela família do novo convertido poderá ser muito bem recebida na escola bíblica dominical, sendo adotada esta liçãozinha aqui. E ela tem temas também muito similares, ó. Fala da origem do homem, fala da Bíblia como a palavra de Deus, fala da salvação, do céu, do inferno, do pecado, da adoração aos ídolos, batismo, Santa Ceia. Então, é uma compilação muito interessante da nossa fé e ficam aqui essas dicas iniciais. Mas eu queria ouvir a respeito deste primeiro ciclo, aqui os meus queridos irmã Miriam, presbítero Otoniel, primeiramente o senhor, do que vamos tratar todo este ciclo, presbítero Otoniel? A paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor. Como você falou no início, nós vamos aqui tratar não só do pecado em si, original, a lição, porque ele vai falar também da queda, mas de uma forma geral, ela também, esta lição, de uma forma geral, o título, o tema dela, né? O tema dela em si vai falar, vai trazer a ideia do conhecimento que devemos ter da pessoa de Jesus e do próprio reino de Deus. Então, ela está baseada justamente na pessoa de Cristo, sua obra vicária, certo? O que se deu na vida do Senhor Jesus Cristo, ou seja, vamos estudar Cristologia. Consequentemente, na Cristologia, nós estudamos a pessoa de Cristo, nós estudamos a própria divindade de Cristo, vamos estudar a sua morte, a sua ressurreição. Então, aspectos doutrinários de suma importância será trazido, porque quando nós tratamos da morte e ressurreição do Senhor Jesus, consequentemente, estamos trazendo a ideia de que há um pecado, há uma depravação ou uma corrupção total do homem. E por ele estar corrompido, ele caiu, consequentemente teve uma queda, consequentemente houve o que a gente chama de pecado original, que foi passado para todos os homens. E, devido a esse pecado, veio também o quê? O juízo de Deus sobre o pecado, que seria a condenação. Então, na lição, ela vai estar bem clara, trazendo essa ideia da pessoa de Jesus como o que trará a redenção, certo? A redenção, a salvação, propriamente dito. E com isso, nós vamos entender o seu caráter de Cristo, esse caráter na pessoa de Cristo como é aplicado no próprio reino em si, do próprio Deus. Consequentemente, nós vamos também analisar sobre o ministério de Jesus, que foi um ministério tríplice. Jesus Cristo salvava, Jesus Cristo curava e também Jesus Cristo ensinava. Um ministério tríplice, nós vamos ver sobre esse ministério de Jesus Cristo, que
em si, na própria pessoa de Cristo, nós vamos aprender ali que há a figura do próprio rei, porque ele é rei, por isso que na lição trata do reino de Deus. Ele é rei, não só um rei propriamente dito para nós aqui como cristãos, mas também ele é o rei prometido lá no Antigo Testamento, onde temos a referência sobre o reino davídico, sobre o renovo, sobre a restauração do povo de Israel e o milênio em si no futuro. Então, propriamente dito, de uma forma geral, aqui nós estamos tratando e vamos tratar sobre esse reino que Jesus vai trazer tanto material como físico. Então, ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta também, além de ser o Salvador. Aprenderemos sobre isso. No contexto do próprio ministério de Jesus, nós vamos entender o que seria o que ele chamou de novo mandamento vos dou, porque nós tínhamos o Antigo Testamento baseado de uma forma geral em todos os preceitos judaicos, decálogo e outras vertentes, outras leis, seja elas dietéticas, seja elas civis. De uma forma geral, havia leis para Israel, concerto de Deus com o povo judeu. Entretanto, no Novo Testamento, Jesus ele vai trazer o Novo Testamento e uma nova ideia para o próprio reino, que seria a base do amor. Esse é o novo mandamento. E como seria esse amor? Como seria revelado, como ele seria praticado, e seria totalmente o oposto do que era revelado lá no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento se colocava muito a questão da vingança, ela era muito plena a vingança no Antigo Testamento, só que Jesus ele traz o amor como referencial dessa nova aliança. Então essa mensagem do reino de Deus, que seria o amor propriamente dito, e ele vai dizer que esse reino, ele não só estaria de uma forma interiorizada, como também exteriorizada, as pessoas iriam ver, na verdade, o reino de Deus na própria pessoa de Jesus. Por isso que uma das lições, a de número 8 em especial, vai falar que esse reino já teve um início. Então, uma vez que o reino de Deus foi dado para cada um de nós através da pessoa de Jesus Cristo, com todos os seus atributos, com todas as suas características do Novo Testamento, onde Jesus vai dizer que vai trazer esse novo amor, o amor, na verdade, um novo mandamento, nós vamos também ver nesse ministério de Jesus, como falei aqui, a sua morte. Vamos ver a morte de Jesus, falaremos novamente, repetindo mais uma vez, a ressurreição, porque tudo isso está baseado justamente a eternidade, a nossa salvação, está baseada nessa morte e ressurreição do Senhor Jesus. Vamos aprender nessa lição também como ser um discípulo tendo como foco e regra o próprio Cristo, o próprio Senhor. E no final vai trazer a ideia da igreja, a igreja como uma expressão do próprio reino de Deus, como Deus, através da igreja, se relacionará com este mundo. Porque lembrando que o apóstolo Pedro, ele vai citar lá na primeira carta, no capítulo de número 2, salvo engano, no versículo 9, ele vai dizer que nós somos a geração eleita. Se nós somos uma geração eleita, aí é para fazer referência às nações, certo? E que há uma nação especial para Deus, que somos nós, a igreja. Então, nós somos geração eleita. Nessa geração eleita, nós somos também sacerdócio real. A nação santa. Note que geração eleita e nação santa, eles vão interligar-se para mostrar que através da igreja, como a nação santa, ou seja, aqueles que foram separados, e a geração eleita, aqueles que foram eleitos para ser nação de Deus, estaríamos agora diante justamente do Senhor Jesus como sacerdócio. Note que a importância da igreja nos dias atuais, sacerdócio na terra. Então, meus irmãos, de uma forma geral, nós estaremos entendendo bem esse ministério, esse reino de Deus, e vamos tratar de algumas situações pormenorizadas que as lições em si vão tratar, como o homem caiu, então houve a queda, consequentemente houve o que nós chamamos de mal, consequentemente começa a ter teorias sobre a respeito do problema do próprio mal, se Deus seria criador desse mal ou não, mas surge, por outro lado, as teses de que se Deus é bom, ele não pode ser criador do mal. Entende, irmãos? Então, a importância dessa lição, nós vamos aprender de uma forma bem geral e específica também, porque vai depender do professor adentrar nas lições. Aí aqui eu faço coro aqui com o Raniel, está aqui minha declaração de fé, ela vai lhe ajudar muito sobre esse assunto. E tem também alguns livros que, inclusive, eu coloquei 2 aqui apenas, 2. Esse livro aqui chamado de Filosofia e uma Cosmovisão Cristã é importantíssimo, irmão. Por que ele é importante? Porque ele vai tratar de assuntos justamente relacionados a esse assunto, tanto do pecado como do problema desse mal,
Tem um interessante também aqui, Ortodoxia, o nome do livro. Tem outros, né? Mas esses aqui são importantes, como o manual também de apologética do Dr. Norman Geisler. Lá você vai encontrar situações e detalhes importantíssimos dos temas que nós vamos tratar aqui. Então veja que a lição do discipulado ela é uma lição importantíssima, né? Para o nosso dia a dia. Só para não esquecer, quem criou o livro aqui, Varão, só para essa filosofia e cosmovisão cristã, o nome são pessoas dos Estados Unidos, né, pela editora Vida Nova, então seria J.P. Moreland e William Lane Craig, e o outro aqui é G.K. Chesterton. São 2 livros interessantes. Bem conhecido, por sinal, né? Chesterton é conhecidíssimo, né, no meio cristão, evangélico. Justamente. E é importante e o senhor falou bem aí da base, nós estamos numa lição basilar, né, que ela está falando Isso. de conceitos críticos no bom sentido, né? Conceitos importantíssimos na fé cristã, que é desde a origem do pecado, a implantação do reino na terra, etc. Eu queria até citar o pastor Miles Monroe, que ele era das Bahamas, infelizmente já falecido, e ele faz um comentário, ele tem um trabalho muito profícuo nessa área, ele foi autor e coautor de cerca de 100 livros e foi pastor nas Bahamas, e ele falava com muita propriedade, presbítero Otoniel, que a Bíblia conta a história da implantação de um reino. Às vezes a gente pensa que a Bíblia ela se detém apenas na questão do pecado, não que seja uma questão menos importante, mas a palavra de Deus, ela conta a história de um rei que decidiu implantar o seu reino na terra. E, portanto, a gente não pode escapar dessa visão de reino, né? Isso é uma visão em todo o contexto bíblico, né? A representatividade desse reino na terra, a importância do padrão de santidade, do padrão de que nós somos chamados para ser, e o problema do pecado, que é onde começa a lição de número 1, a necessidade humana e o problema do pecado. Qual é o problema do pecado? Ora, se eu sou chamado por Deus para ser seu representante na terra, o meu primeiro e mais importante problema é justamente o pecado. Por quê? Porque o pecado me causa essa separação irremediável, né? essa separação que eu não consigo resolver com as minhas próprias forças, não é verdade? São e aí duas a lição... perguntas. Qual o problema do pecado? Aí vem outra pergunta. E qual a necessidade humana? Isso. É a reflexão que o título da lição já traz para nós, né? Isso mesmo. Justamente. Aí nós observamos que se o pecado é um problema, então houve um início, né, uma gênese dessa questão. E, consequentemente, se há o pecado, e se o pecado existe, porque há quem defenda que não existe pecado, né? Pecado não existe, isso é coisa da criação tem humana, essas linhas da religião. Essas linhas de raciocínio que vão deixando a coisa meio turva. Não existe pecado, não. O homem não tem participação na salvação, o homem... Então começam essas linhas esquisitas. E se existe pecado, consequentemente, temos uma necessidade. A necessidade de quê? De sermos restaurados e vencermos o pecado. E como isso se dá? É a nossa lição de hoje, né? Como isso se dá. Vamos lá, olha. Diga, irmã Miriam. Bem. Quero ouvi-la. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho, fêmea. Quem ainda não ouviu essa expressão, né? Ele os criou. Deus os abençoou. E o que disse? Frutificai. E eles viviam em perfeita harmonia. Nesse breve relato bíblico, nos reportamos a criação que Deus criou de uma maneira tão especial, o homem à sua imagem, né? À sua semelhança. São termos que não foram usados para serafins, querubins, anjos e nem arcanjos, mas para o homem, a sua imagem e semelhança. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que o homem ele foi a coroa, a obra-prima divina, da divina criação. O homem foi criado puro, sem pecado, mas existia entre o homem, Deus, existia a harmonia, existia uma aliança,
Mesmo tendo Deus criado o homem, a sua imagem e semelhança, Deus também cria, agora eu lembro de quem? Do presbítero Otoniel, padrões éticos. Quando nós falamos disso aí, né? Padrões morais, Verdade. mesmo tendo criado eles perfeitos, a sua imagem, a sua semelhança, também existiam os padrões éticos, os padrões morais, não é isso? E é o meio pelo qual Deus Mas se relaciona com esse homem, né? isso mesmo, o meio. Mas esses padrões éticos e morais, eles foram respeitados. Agora, eu queria lhe ouvir quando a gente fala em padrão éticos e morais, presbítero Otoniel, porque foram orientações, podemos dizer que lei, eu estou dizendo que quero lhe ouvir, porque o irmão, o diácono Raniel, disse que quando nós falamos em lei, lembramos logo do Senhor, né? Sobre seguir as leis, por isso que eu digo, Deus fez o homem perfeito, Bom, a só sua para imagem. esclarecer, né, irmã Miriam, quem não sabe, que está nos acompanhando a partir de agora, talvez, o presbítero Otoniel é da área do direito, então por isso que Isso ela lembrou mesmo, bem e por quer isso ouvi-lo. Eu também mesmo. quero. Graças a Deus, né? Então, Deus, ele orienta, existem orientações, existem regras para que o homem pudesse seguir, mesmo ele sendo criado perfeito, a imagem de Deus, a semelhança, porque Deus lhe deu confiança para cuidar da terra. Mas o que foi que aconteceu? Eles corromperam as leis de Deus? Fale um pouco sobre isso. Eu queria lhe ouvir, presbítero Otoniel, sobre essas questões dessa lei, dessas orientações. Nós sabemos já o que aconteceu, mas quando se fala em lei, né, ética e moral, a gente parte para lhe ouvir. Amém. É porque assim, como você estava dizendo, e nós aqui comentamos, Deus se relacionou com o homem através de quê? Justamente através de preceitos. Se Deus cria o homem perfeito, como você disse que de fato criou, pode ler o livro do Gênesis e vai dizer que no princípio criou Deus e viu que era bom, né? Tudo que Deus criou era bom. Então, Se era quando bom porque Deus... era perfeito, né? Isso. Consequentemente, nós observamos que ao criar o homem, ele cria, como você disse, o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Ponto. E este homem que é conforme a imagem e semelhança de Deus, ele também foi criado para adorar a Deus. Consequentemente, nós observamos que há uma coisa no homem chamada de quê? Liberdade. Livre, o termo cunhado foi livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de agir, certo? Então, uma vez que esse homem tem livre-arbítrio, como é que ele vai se relacionar com Deus? Justamente pelo livre-arbítrio. Ele se relaciona com Deus através daquilo que Deus revelou a ele. Deus nos revelou a sua palavra. Deus revelou a sua vontade através da sua palavra. Consequentemente, no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, Deus apenas deixa um mandamento, praticamente, não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia, e toda lei, ela tem o seu preceito, né? O preceito que Deus aqui determina, na verdade, consequentemente, tem a sua sanção, se houver um quebramento, né? Aí um quebrantamento, na verdade, quebrando a lei, na verdade é essa. E Deus fez justamente isso. Ele disse o quê? Olha, no dia que dela comer, certamente morrereis. Ou seja, isso é o que nós chamamos de princípio morais e éticos. Um mandamento, a lei. E quando nós tratamos isso em relação ao homem, observe que tudo deriva do que nós chamamos de costumes. Toda lei, ela deriva dos costumes. Como no nosso país nós somos conhecidos como, o nosso direito em si, ele é chamado de positivista. Ou seja, é o que está na lei e o que não está seria permitido, vamos dizer assim. E o que está na lei tem que ser praticado. Consequentemente, se há um direito positivista, você não deveria infringir aquela lei. Por isso que temos muitas leis, códigos, decretos, etc, etc. E com relação, aí trazendo isso para o reino aqui espiritual, o reino quando Deus cria, isso é um preceito moral, consequentemente, ele quando é pensado, quando o primeiro casal observava aquela árvore, observava aquele fruto, ele analisava
e observava que Deus havia dado uma ordem que não deveria praticar. Consequentemente, se houvesse praticado, haveria uma punição que eles não sabiam como se daria essa punição. Isso é refletir sobre a lei. E, de uma forma geral, é assim que Deus criou o homem e, e criou esse relacionamento com ele através justamente desse mandamento. Deus vinha falar com o homem no final do dia. Então, aí aqui nós observamos duas coisas importantes. Primeiro, ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. E segunda situação é dar essa liberdade. É justamente onde nós entramos aqui no primeiro tópico, quando fala sobre a criação perfeita de Deus e a origem do pecado. Uma vez que Deus cria esse homem, aí eu pergunto agora, segundo a sua imagem e semelhança, o homem perde ou perdeu a sua imagem e a sua semelhança com a queda? Sim ou não? É uma pergunta que pode vir na classe, né? Será que ele perdeu a sua imagem e semelhança? Ou ele deixou de ser semelhança de Deus? Né? Então aqui nós vamos tratar que, de fato, ele não perdeu a sua imagem e semelhança mesmo com a queda. Ele foi corrompido, ele foi maculado, mas nós vamos entender que, de fato, não. E lembrando, aqui não são duas situações, não. Imagem e semelhanças são palavras intercambiáveis aqui. São a imagem e semelhança. Aqui nós falamos a imagem e semelhança, como tem na lição, mas se você ler o texto, diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, são duas palavras para designar uma mesma coisa, imagem e semelhança, apesar de ter muitos textos, muitos teólogos que tratam do assunto, mas é importante saber disso para mostrar em que grau o homem está diante da sua criatura, das outras criaturas, na verdade, de Deus. Ele está aqui, ó, como a nossa irmã falou, ele é a coroa da criação de Deus. Então, isso é importante para nós justamente entender o que nós vamos falar depois sobre o que seria o tal do pecado original, a queda do homem, porque se ele foi feito perfeito segundo a imagem e semelhança de Deus, ele cai. Então, de uma forma geral, esse relacionamento, irmãos, com Deus se dá através de mandamentos, não tem como. Presbítero Otoniel e irmã Miriam, foram colocações muito bem feitas. A gente está aqui agora na introdução da nossa lição. Eu quero chamar a atenção para esses termos que o senhor bem tratou e dizer o seguinte, que quando a gente fala de imagem e semelhança, a gente fala de questões físicas, quando você tem vários profetas, homens de Deus, que viram a semelhança, eles usavam esta expressão: vi alguém semelhante a um homem. Então, ele está falando da imagem. Mas ele também, quando nos cria com essa semelhança física, por assim dizer, nós também tínhamos características, atribuições originárias do próprio Deus, como liberdade, autonomia, autocrítica, consciência, todas características atribuídas ao homem que não foram atribuídas aos demais seres da criação. Né? Então, nós não estamos falando apenas de ter olhos e ouvidos e boca, mas nós estamos falando de autonomia, liberdade, capacidade, né? Capacidade de raciocínio, de fazer associações e, como bem disse a irmã Miriam, de dominar sobre a criação. Nós recebemos uma responsabilidade, além do sistema de regras, de moral, de consciência, nós tivemos uma atribuição como mordomos de Deus, como responsáveis por uma tarefa nobre, que era zelar, cuidar da terra, da criação, né? Adão, inclusive, foi responsável por dar nomes aos animais. Deus passou essa atribuição para ele. Deus poderia ter feito tudo, mas deu autonomia ao homem para realizar certas tarefas, né? Deus poderia muito bem não ter criado o homem perfeito. Por quê? Porque quando o homem ele foi criado, o pecado ele já acontecera nas mansões celestiais, não é verdade? Sim. Então, Deus poderia muito bem não ter criado o homem perfeito, mas Deus criou o homem perfeito e com liberdade. Fazer um parênteses que, assim, quando se fala em pecado original, a gente tem que distinguir a origem do pecado, que foi no céu, através de Satanás, e o pecado embrionário e nascido na terra. Na terra. Porque Existe o pecado já acontecera
No ato da Sim, criação, o pecado Ele já nasceu acontecera lá perfeitamente. nas mansões celestiais, não é isso? Porque o homem Mas nasceu aqui, perfeito, mas não nasceu impecável, vamos dizer assim dizer. isso mesmo. livre, porque senão ele não seria livre e autônomo como Deus Isso. o criou, né, com a capacidade de escolher. E eu vou aqui, antes da lei e dos preceitos morais, jurídicos, etc., eu vou para a lei principal, que é a lei do amor. Quando Deus nos criou, ele colocou em nossos corações a lei do amor, que é a capacidade de ter um relacionamento com Deus e de amá-lo voluntariamente. E é Coisa uma que das nenhum outro situações, ser da criação poderia ter, essa capacidade. e é justamente uma das situações que vai revelar que esse homem é a imagem e semelhança do Senhor. Porque quando ele fala a respeito dessa imagem e semelhança, ele não quer dizer exatamente que somos fisicamente É o que está parecidos relacionado à com lei do Deus, amor, né? o que o irmão falou, né? E Porque nós o somos, diácono Raniel falou. é uma das características que demonstra que nós somos imagem e semelhança do Senhor, porque nós temos amor, nós praticamos o amor, porque não, a imagem e semelhança não é física, tem que ficar bem claro isso aí, certo? Porque Deus é espírito, como é que nós seríamos imagem e semelhança do Senhor, né? Nesse sentido. Aqui, a imagem aqui, devemos, na verdade, se atentar que está se falando a respeito da sua plena constituição, material e imaterial, o corpo físico e também o espírito e a alma que temos, que representa esse Deus. Então, o homem, como uma criatura assim, racional, primeiro, ele tem racionalidade. Isso é, né? São atributos chamados de comunicáveis, atributos que Deus comunica ao homem, que seria do próprio Deus. Ele é criativo, ele tem moral. Então, Deus compartilha esses atributos. É isso que vai demonstrar justamente que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Esses Diferente atributos. dos animais, a gente não tem Isso. apenas o instinto, né? A gente tem Uhum. inteligência, a gente tem capacidade criativa, né? É, E isso são atributos justamente. dados por Deus para o homem. É. Mas E a gente aí já, onde está a quem diferença, nunca né? ouviu a expressão, alguém dizer, ele agiu por instinto, como se o ser humano fosse animal, Não Ou é? né? apenas Mas isto, né? Ou apenas isto, né? Porque todos isso temos o Isso. mesmo. instinto de sobrevivência, outros instintos, mas Ah, o é homem tem diferente. características especiais, né? E no É, tópico 1 da lição, na criação perfeita, nesse sentido, não livre completamente da possibilidade do pecado, mas foi criado perfeita em todas as suas faculdades mentais, a própria natureza a que estava sujeita ao homem também gozava de perfeição. A palavra de Deus isso. diz no livro do Gênesis, também no livro de Romanos, que a natureza foi prejudicada pelo advento do pecado na terra, né? E com a queda, isso eu quero abrir um parênteses, me permitam, professores, com a queda, a natureza, o homem, houve uma consequência em todo o planeta Terra, né? O pecado trouxe consigo consequências na natureza, nos animais, no homem, tá? Então você observa, por exemplo, que a terra não produzia espinhos, a terra não produzia o cardeiro, como a gente tem aqui no Nordeste, né? A criação não tinha esse tipo de característica. O homem, ele não tinha o instinto assassino, como Caim, que matou Abel, isso não existia. Então, alguém diz assim, mas eu tenho inclinações estranhas na minha carne, eu tenho vontade de cometer certos atos, isso não é natural? Não, não era assim. Não foi assim que Deus planejou. Então, com a queda, tópico 1.2, é muito importante deixar claro que houve consequências no corpo humano, questão da morte física, que o homem foi criado por Deus para não morrer, ele passou a submeter-se à morte, mas também a questões de envelhecimento, questões de... Alguns estudiosos até dizem que a capacidade cerebral foi comprometida para o que era originalmente, a natureza, os animais. Tem casos, por exemplo, né, presbítero Antônio e irmã Miriam, de animais que se relacionam com outros do mesmo sexo, ou seja, Isso. a homoafetividade no meio animal. E alguém diz, olha, tá vendo? Os animais têm relações homoafetivas e isso é natural. Mas a natureza caída não é a mesma natureza
como Deus criou. E, portanto, Seres a humanos queda... que se relacionam até com animais, quanto mais animais, Sim, quanto é o, mais, né? o bestialismo e outros Bestialismo. comportamentos estranhos que Tudo em são decorrência da consequência queda. da queda, do pecado, né? Então, dizer que é natural não é a explicação correta, não é, isso é uma meia-verdade, né? O que é natural hoje para nós é a natureza caída do homem, dos animais e da própria natureza, né? O envelhecimento das plantas, os espinhos, as pestes, as pragas, a própria dominação humana, Todo o ser advento da vivente, escravidão, né? todo ser vivente foi atingido, né? Perfeito, Abalou, foi perfeito. abalado Abalou as estruturas da terra, abalou da as estruturas criação. da terra. Foi algo muito profundo, porque abalou toda a estrutura da terra, né? Perfeito. A lição até Até o cita, vento, isso, a a lição até natureza, cita que homens fazem outros homens de escravos. O que é isso senão a natureza caída, né? Por Isso. questões de raça, por questão de cor, isso é consequência do pecado, minha gente. Não podemos esquecer isso. E o homem, né, o tópico também, ainda na parte 1 da lição, fala que o homem tenta resolver o problema do pecado com os seus próprios esforços filosóficos, intelectuais, criando questões de a própria religião, na ciência, nas ideologias, na filosofia, né? Os gregos aí com as suas grandes contribuições filosóficas tentaram, não se engane, tentaram resolver o problema do pecado, até mesmo questionaram se realmente havia pecado, e isso é uma tentativa frustrada do ser humano de resolver o pecado e a sua abrangência, né? E isso não é possível sem o proto-evangelho. Isso é o finalzinho aí do tópico 1.3, que é o proto, é a origem, né? O primeiro, fala de primeiras palavras proto, e evangelho, que são as boas novas. Então, quando eu falo proto-evangelho, é o anúncio da solução do pecado, ou seja, o primeiro evangelho, que é justamente o anúncio da vinda de Cristo, quando eles virá aquele originário da mulher, irá pisar a cabeça da serpente que resolverá o problema do homem, do pecado. Isso é o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, não é, presbítero Antônio? Isso, porque com a queda, como a lição fala sobre a queda, ela diz que juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética, né? Adão tinha a ordem, como nós falamos no início aqui, de cuidar do planeta. E ele falhou quando ele transgride o mandamento de Deus. Gênesis 2,15, como tem aí, não deveria comer da árvore, né, que daria conhecimento do bem e do mal. Era um mandamento. Alguém pode dizer, rapaz, comer um fruto traz todo esse prejuízo. Bom, foi o mandamento que Deus deixou, né? Mas a questão eu não vejo isso como o fato de comer um fruto. O que eu vejo aí é o fato de desobedecer. Deus dizer, mas não faça. O ato, né? Isso mesmo, o ato. Entendeu? Mas o ato de não mas fazer. Mas a questão é a desobediência, claro. E ele desobedecer. Isso é mais ou menos, irmã Miriam, como o povo discutir se era uma maçã. Irmão, pode ser uma jaca. Isso. Mas pode o ser uma jaca. Não faça, o fato e de o se homem apropriar fez. do fruto é que é o problema. Né? Isso. Porque observe. Não fazer e ele vai lá e faz. Então, é a questão de praticar o que não era para entrar por um caminho que não era para ter entrado. Justamente. A questão foi aí porque ele sentiu o gosto, foi porque a questão ele é a desobediência. A desobediência. Mas não podemos deixar de dizer que havia um fruto realmente, né? Porque tem gente até negando isso hoje em dia. É o fruto já tem da isso, presbítero desobediência. Antônio? Meu Deus do céu. É como a questão, viu, presbítero Antoniel? A questão do salário do pecado, que muitas vezes tem gente que eu não entendo. Será salário? Eu digo, olha, você trabalha, no final do mês você quer o seu salário. Foi o que é o resultado do que você fez. Então, o salário do pecado é a mesma coisa. Você desobedeceu, então você vai receber o seu salário. Fica mais fácil explicar dessa forma. É o salário do a pecado. Desobediência a um mandamento
né? Consequência do pecado. A desobediência ao mandamento foi justamente porque assim, se há um mandamento, ele pode ser transgredido por omissão ou comissão, como dizemos, né, no direito aí, seria a ação. Sim, sim. Ou seja, ele poderia ser transgredido dessas duas formas. No caso de Adão, houve aqui duas situações, realmente. A primeira foi a ação que ele praticou, que não deveria ter praticado, e a omissão também para com Eva, né, porque Eva iniciou o ato. Ou seja, ele se omitiu em cuidar de Eva também, para não praticar aquele ato lá. Mas ela era livre também, como Adão era. Então, a desobediência é que leva realmente à queda. Mas, de fato, havia uma árvore que tinha um fruto que ele não poderia se apropriar. Não é alegórico. Era, de fato, um mandamento Tudo que não isso era deveria real. praticar. Isso era real. Aconteceu. Justamente. Não Agora não sabemos se adianta era a uma gente... maçã, né? Não adianta perder tempo para saber qual era o fruto, porque o que interessa é saber que houve uma transgressão de uma regra muito clara deixada por Bom, Deus, né? olha só, Aí, houve uma com transgressão, a desobediência, na verdade, a ordem não pode, aí houve uma desobediência, com a desobediência a queda levou a separação entre Deus e o homem, e agora? O que fazer? A redenção, a redenção. não é verdade, Justamente. Diácono E essa Raniel? queda... Sim, sim. Inclusive, aqui E eu essa... quero só fazer um parênteses bem rápido, presidente Antoniel, que é o seguinte, Sim. O textuário do pecado, eu posso até dizer assim, Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram, o textuário, eu inventei essa agora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero só ver, eu não sei qual é a edição da revista que você, professor, está usando, mas na minha que eu tenho aqui, há um pequeno erro na meditação que cita Romanos 23:3, mas é o contrário, tá? É o contrário. Romanos 3:23, né? Todos pecaram. E aí, como disse a irmã Miriam, houve a queda. Essa queda trouxe consequência para todo mundo, querendo ou não, a abrangência do pecado, e aí vem o tópico 2.1, o pecado e a sua universalidade, né? Abranger o mundo inteiro, de forma compulsória, falei igual o presbítero Antônio agora. Como o versículo mesmo diz, todos, né? Porque Sim. todos pecaram. Mas aí muitas pessoas dizem, por que é que Adão pecou e eu levei a culpa? É a questão de imputar, não é verdade? Que é muito importante que haja uma explicação sobre a questão da imputação do pecado. Porque essa queda, eu entendo assim, essa queda surgiu esse termo que nós falamos aqui de pecado original, que na Bíblia não tem não, né? Como muitos termos não vai ter na Bíblia, mas essa expressão foi inventada, assim, porque as pessoas, mais os teólogos, os doutores da igreja, né? Eles criaram os temas para ficar didaticamente interessante. Isso, então, quando eles chamam... entendimento. É igual a Sermão do Monte, né? Fala assim, o Sermão do Monte não tem. Diz assim, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Pronto. Isso, esse termo, pecado original, ele vai remontar ali a Agostinho, chamado de Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona, ou século IV ali depois de Cristo. Ele que vai trazer esse termo chamado de pecado original, porque a discussão, na verdade, era o quê? Era justamente sobre esses efeitos, a extensão desse pecado, certo? Se Adão, e teve um debate entre ele e um outro bispo, só que ele era da Inglaterra, chamado de Pelágio, e é onde o professor da escola dominical, o aluno que está nos escutando hoje, ele pode se aprofundar. E a divergência, vamos dizer assim, a divergência estava em que realmente, quando inicia esse pecado, do jeito que a nossa irmã Miriam falou aí, era justamente a dúvida deles. Uma vez que Agostinho começou a sistematizar essa doutrina e disse que com a queda o pecado surgiu e atingiu todos os seres humanos, porque, como o versículo que você leu, todos pecaram. Então, isso é chamado de pecado original, porque foi a primeira vez que o pecado realmente foi atribuído ao homem e ele nasceu, vamos dizer assim, no nosso meio e nós fomos corrompidos por ele. Só que esse outro monge, esse outro bispo chamado de Pelágio, ele veio justamente trazer a ideia de que eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, não. Todos nós nascemos como Adão era no início, perfeito, e depois nós fomos pecar, começamos a pecar. Leia aí, Romanos Entendeu? 5:8, irmão Raniel. Romanos 5:8.
Não, eu não vou nem falar de Romanos 3:10, tá? Não há um justo, nenhum sequer, mas eu vou ler. Não há Diga nenhum aí. sequer, mas leia aí Romanos 5:8. 5:8 de Romanos. Aqui, qual é a versão que a senhora quer? Pode ser Almeida Revista Corrigida mesmo? Pode. Pronto, vou ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. A coisa só aperta mais, né? Olha, sendo nós ainda pecadores. É claro que muitos nem sequer existiam quando Cristo morreu por nós. Não é verdade? Aí como é que Cristo morre por mim antes que eu saia do ventre da minha mãe, né? Mas Deus a si mesmo, ele nos considerou pecadores e necessitados de salvação. A conclusão a tirar neste versículo é que toda a raça humana estava sendo representados por quem? Por Adão. Romanos 12:17. Por um único homem entrou o pecado no mundo. Aí o pecado se tornou o quê? Universal, né? Como representante nosso, Adão pecou. Ele era nosso representante. E Deus, ele nos considerou culpados tanto quanto Adão, porque ele era representante nosso. E por um único homem, o pecado não entrou no mundo, não é isso? Um termo técnico para se explicar isso é, como eu estava falando, é imputar, com o significado de considerar pertencente a alguém. Deus considerou que a culpa de Adão pertencia a nós. Por quê? Através dele, o pecado entrou no mundo. Então, antes que eu existisse, Miriam, Cristo já morreu por nós. O pecado foi tão forte que teve uma ressaca moral de alguns anos, aí, de algumas gerações, porque diz a palavra do Senhor. Eu estou inventando uns termos meio diferentes hoje, né? Mas houve é interessante. Houve uma ressaca moral grande, porque Gênesis 4:26 diz que foi no tempo de Enos que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, eles passaram um longo período de tempo sem ter cara nem de se dirigir a Deus, né? Tamanho foi a ressaca moral do pecado, e isso persiste até hoje. A imputação do pecado, como a senhora bem falou, eu queria ouvir o presbítero Otoniel sobre essa questão da imputação. Ele já falou realmente sobre isso, né? A abrangência, a imputação, a representatividade de Adão, né? E aí vem a parte boa. Da mesma forma que por um homem veio o pecado, por um homem, Jesus Cristo, vem a solução para o pecado. Glória, né? a Deus. Glória a Deus, graças se alegra a Deus por isso, né? quando eu leio essa passagem bíblica, porque por um homem entrou o pecado. Mas por um homem... Isso mesmo. Contaminou tudo, como estávamos falando ainda há pouco, a terra se abalou. O efeito da queda foi tão grande que arraigou-se profundamente. Agora, porque por um homem saiu também o pecado, já que todos são pecadores. Não, a questão de sair, não é verdade? Por exemplo, por um homem não entrou, e por um homem também saiu o pecado. O pecado ele foi aniquilado. Isso mesmo, porque a questão do sacrifício, a questão do amor, não é verdade? Ver a salvação. Mas todos os homens não pecaram? Aí alguém pode perguntar, né? É onde justamente a gente vai fazer essa diferenciação. Que homem é esse que conseguiu tirar o pecado? Nós estamos quem? falando... Poderia. Nós estamos, não é qualquer homem, falando, né? Vamos falar sobre ele aqui, nesse ciclo trimestre, até porque tudo que o senhor falou, a visão panorâmica que o senhor fez, na verdade, se resume no tema central da lição, que é Jesus Cristo, a qual nós vamos conhecer Jesus Cristo e também vamos conhecer o seu reino. Né? O senhor falou, acho que em 5 minutos. E deu tudo isso. 5 minutos mais 2 segundos, ela se resume somente no seu título, a qual foi o homem que, através dele, porque o pecado realmente saiu do mundo. A senhora cronometrou. Porque realmente
o pecado, esse termo, como nós estávamos dizendo, chamado de original, é para justamente identificar quando ele surgiu aqui na Terra, né? Que foi através justamente de Adão. Adão, ele peca e ele, com ele traz toda a raça humana, porque ele é o pai de todos nós, né? Ele é o pai do ser humano. Adão e Eva é o pai e a mãe, no caso, nosso. Então, nós somos descendentes deles. Consequentemente, nós também herdamos o vírus do pecado, vamos assim dizer, né? Porque fomos corrompidos, nós fomos maculados. Mas eu queria também pedir a opinião de vocês, aliás, ouvir o pensamento de vocês, porque a universalidade do pecado, como um Justamente. vírus que contaminou todo mundo, e a questão do pecado pessoal, porque o pecado universal, que contaminou terra, apareceu os espinhos, não é verdade, irmão? É que Irmão quando se Raniel. fala de, E o se fala pecado dessa, pessoal, a questão do pecado pessoal. essa universalidade é para justamente demonstrar que em Adão, todos nós estávamos nele. Então, quando Adão, ele peca, consequentemente, ele caiu, nós caímos e nós nascemos pecadores. Então, a universalidade caiu, vai abranger justamente todo ser humano, certo? Que nasce e, por natureza, é filho da ira, como Efésios, no capítulo número 2, né, vai dizer, nós somos filhos da ira. Consequentemente, essa natureza faz com que cada um de nós tenhamos a inclinação sempre para o mal. Então, não fazemos nada de bom. Por isso que não há um sinistra e obscura. Isso, não há um justo e nenhum, a Bíblia vai dizer, e nenhum sequer, né? Então, Adão, como cabeça ali da raça humana, todos nós estávamos com ele. Presbítero Otoniel, é engraçado que a gente fala de redenção para o pecado em relação ao homem, mas ninguém fala de redenção de pecado para os animais. A questão é que lá em Romanos 8 diz, né, 8:22 diz que a natureza espera, né, com expectativa pela revelação dos filhos de Deus. E significa dizer que, apesar de não ter um plano de salvação para os animais, para a natureza, ela foi prejudicada pelo pecado e ela será restaurada através do sacrifício de Jesus. Lá no livro de Daniel, inclusive, fala que quando Deus estabeleceu o milênio, né, o seu reino justo, né, milenar, os animais, as feras do campo, vão conviver pacificamente entre si e com as crianças. Uma criança vai brincar com o leão. Significa dizer que, da forma como nós vemos a natureza hoje, ela foi adulterada, ela foi prejudicada, né? Mas o plano de salvação, o pecado, nós estamos falando aqui da raça humana. A natureza sofreu as consequências, mas nós estamos falando da raça humana. É muito importante, e, portanto, então esse homem vai cair também, viu, irmão? Sim. Porque é muito importante citar, principalmente para novos convertidos, porque eu sempre falo o seguinte, que uma criança, quando ela vai para uma escola ou quando ela não é bem educada pelos pais, ela cresce com o conhecimento, a educação atrofiada, e para retirar isso da mente é horrível. Do mesmo jeito, é uma classe de discipulado. Se você não ensina ele da forma correta, ele vai crescer com o conhecimento atrofiado e lá na frente até se tornar um obreiro e vai continuar ensinando as coisas erradas que ele aprendeu. Então, esses detalhes é muito importante. Esses conceitos não podem passar despercebidos, né? Justamente. Então, para nós aqui, só para concluir essa questão do pecado em si, a abrangência é universal pelo fato de que todo homem estava em Adão, vocês são descendentes de Adão, então todos nós somos caídos, caímos nele. Então a raça humana caiu, perdeu essa pureza, vamos assim dizer. Então, na sua própria essência, ele nasce pecador. É onde entra justamente a questão do chamado pecado original. Ele nasce pecador. Ele é inclinado ao mal. É onde entra justamente essa questão, mais uma vez, do pecado original está aí. Agora, quando nós explicitamos a pessoa de Jesus, vocês falaram, por um homem entrou o pecado no mundo. É verdade. E por um homem também saiu o pecado. Nós estamos justamente falando aquilo que Paulo chama, e na teologia foi chamado de segundo Adão, né? Paulo vai chamar de último Adão, né? O primeiro Adão pecou e o segundo Adão, ou o último Adão, ele foi feito para nós justiça. Então, ele vai fazer essa relação. Quando nós falamos segundo Adão, aí fica um vazio, ou alguém pode pensar, aí vai ter o terceiro? Não, então é por isso que tem que ensinar, né? Instruir. Isso.
O Não, último é o Adão e os... último, porque não tem outro depois dele. Segundo e último, né? Para não ter É. dúvida. Segundo e Agora, último. por que só ele poderia? Por que só ele poderia, de fato, levar o pecado? Porque ele, como... Por isso que Paulo chama de segundo, o último Adão. Ou seja, depois de Adão, nós chamamos de segundo Adão. Por isso tem que ser explicado, né? Por que chamamos? Porque ele, Jesus, ele, na sua humanidade, ele encarnou, consequentemente, nós até vai ter lições futuras, né? Tratando sobre essa questão aí, da encarnação. E na Então, não perca encarnação... você, professor. Não, aí é que tá. Nós temos um problema. Eu quero trazer aqui um problema. Nós temos uma lição que termina o homem com o pecado, sem resolver o pecado. Vocês já prestaram atenção nisso? A lição... O senhor está se antecipando, presbítero Antoniel. O senhor está falando de questões extremamente importantes, mas o aluno precisa ficar vindo para entender todo esse plano de salvação, porque a lição de número 1 deixa o homem lá no pecado. Preste atenção, ó, nós temos o pecado universal, o pecado pessoal, o pecado estrutural, né? Ou seja, abalou todas as estruturas dos reinos, dos governos, né? Na necessidade da libertação, as leis morais, as leis espirituais, toda a questão estrutural e a questão pessoal. E o tópico 3 continua falando das consequências do pecado. Por isso Ou que... seja, a solução, né? A solução mesmo, ela vai ser melhor tratada nas outras lições, né? Hein, irmão? Por isso que... Raniel, nós vamos encerrar nossa lição no pecado, porque as consequências do pecado, misericórdia. A lição termina assim. Lição, por isso que tem que eu não posso chamar perder as outras lições. Não, se perder a lição vai ficar no pecado, irmão, misericórdia. E como a lição ela trata desses assuntos já em específico, a gente poderia realmente... Por isso que a gente está passando mais tempo, vamos dizer assim, nesses eventos, porque vai demonstrar justamente o início e o fim das coisas, né? Então a lição trata dessas questões aí, não precisa a gente estar lendo essa lição. Por isso que é importante frisar aqui justamente essa questão desse primeiro Adão, esse último Adão. Então Jesus, como nasceu, como está dizendo, como ele teve uma natureza semelhante àquela de Adão lá no início, perfeita, a natureza humana de Cristo. Ele não era um segundo Adão, descendente de Adão, vamos dizer, originado do próprio pecado, não. Por isso que Jesus ele é diferente. E por isso que ele é chamado de santo. Lembra quando Jesus estava para nascer, o anjo vai lá a Maria, lá capítulo 2 ali, 1, né, e 2 de Lucas, ele vai dizer assim, olha, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo Deus, porque ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, a sua geração humana, ela é perfeita. Então, a mesma essência que Adão tinha lá no início na sua perfeição, Cristo tinha. Por isso que ele não é pecador, Jesus. E a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Por isso que o apóstolo Paulo também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e até o 47, ele vai falar sobre esse primeiro homem, esse Adão, que foi feito alma vivente, ele diz. E depois de ter sido feito alma vivente, aí ele vai dizer, o último Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro homem era da terra, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, mas o segundo, referindo-se a Cristo, ele é do céu. Então, nessa passagem, ele vai justamente chamar essa ideia para esse segundo homem que, em Jesus, 1 Coríntios 15, 20, foi feito as primícias dos que dormem, ele vai justamente fazer o quê? Trazer a redenção pelo seu sangue. É aí que a gente vai entrar nas próximas lições sobre a redenção, mas de uma forma geral, a gente já aprende hoje. Eu entendi, o senhor está querendo diminuir a aflição do aluno e do professor nessa lição, diga a verdade. O senhor está querendo diminuir a aflição. Ele só está querendo dizer que o primeiro Adão, em tudo foi tentado também, né? Só que o tudo do primeiro Adão só era um caminho errado. Pecou. Né? Que era não comer do fruto. Aí, tudo ele foi tentado, mas ele pecou. E Jesus Cristo, a terra inteira já estava abalada e foi tentado em tudo. E em tudo todo tipo de tentação. Está escrito, tipo escritor dos Hebreus vai dizer, né? E ele não pecou. Por isso que ele pode ser sumo sacerdote hoje. E importante isso é porque quando a gente fala assim, números absolutos, em Adão todos os homens morreram, mas em Cristo, o último Adão, todos quantos creem nele são vivificados. Aí não está a diferença, irmão. Alguém pode perguntar, mas por que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo mundo também não foi salvo, sem precisar ninguém aceitar o evangelho? Aí é a ideia do chamado universalismo. Nós não cremos nesse tipo de ideia, né? Universalismo.
A salvação ela é abrangente a todos os homens, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Mas só que ela é abrangente, mas ela não alcança o ser humano no sentido como o pecado alcançou o homem. Ou seja, você já nasce com o pecado. O homem não vai nascer com a salvação em si. Ele vai ter a salvação à sua disposição. Por quê? Onde está a diferença? Porque nós somos descendentes de Adão. Nós temos a mesma natureza caída de Adão. Mas nós não somos descendentes físicos ou espirituais. Espirituais somos, né? Mas não somos descendentes físicos de Jesus. Nós não temos a mesma natureza de Cristo. Então, por isso que na cruz do Calvário ele traz a redenção pelo seu sangue. E para ser salvo, nós devemos estar nele. Efésios capítulo 1 é claro, quando diz que nele, tudo é nele. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei. E como eu falei, Efésios no capítulo 1, em especial, vai dizer que em Jesus, nele, nós fomos eleitos, ou seja, devemos estar nele. Para sermos salvos, temos que estar nele. E para estarmos nele, temos que crer no sacrifício dele. É assim? O senhor está dando spoiler, presbítero Antoniel. Isso é spoiler. Verdade. Isso aí é só nas próximas lições. Mas como a gente chegou já no final, né, da lição aí... É porque a gente vai encerrar porque essa lição, ela resume as próximas. Mas porque isso aí você tem razão. aqui, essa lição de hoje, ela vai até as consequências do pecado. Ela não fala... ainda. Mas ela é de certa... Não, mas de certa forma ela fala, né, da redenção ali no 1.3, aí a gente... A consequências do pecado, que é a morte física, a consequência Isso. que é o que ele sofre. Daniel falando no proto-evangelho. A sociedade, né? Morte Esse é o física, proto-evangelho. morte espiritual. Sim. Morte física, consequência do pecado, um salário então, bem a consequência difícil. Está aí, né? Morte física, morte espiritual, os problemas o item sociais. 3, deixem só me falar aí do item 3.3, porque são 3 mortes, né? A morte física, que o homem passou a experimentar, a morte, a física mesmo, essa que você vai fazer o velório e tal, e a morte, a segunda seria a morte espiritual, que é essa consequência direta do pecado, além da morte física, a morte espiritual, ou seja, perder esse contato, o natural com Deus, no contato natural com Deus. E a terceira morte, que é aqui chamada de segunda, a segunda morte, a Bíblia fala segunda morte, porque é aquela que vai te levar para o inferno sem a possibilidade de salvação. Ou seja, quando eu tenho a morte física, junto com a morte espiritual, a consequência é a morte eterna, ou a segunda morte. Então, a lição chega com esse peso, essa consequência tão pesada, né? Eu preciso voltar para a próxima lição, porque a esperança é a redenção, por causa de tantas consequências, né? Um salário tão alto, que é o salário do pecado, justamente. que é a morte e as 3 mortes. Essa segunda morte, né? Nós precisamos que é a segunda morte. Convencer o seu aluno a não perder a próxima lição, porque ela dará continuidade a esse tema a qual nós iniciamos. Então, deixe o seu aluno com gostinho na boca. Você faz o seguinte, logo na primeira lição, no final da aula, faça o seguinte, depois que você ministrar toda essa aula, que encerrar com a consequência do pecado, aí você leva uma surpresa para eles. Olha, não perca a próxima aula, porque se vocês gostaram... é interessante. Vocês gostaram muito dessa aula, então eu vou fazer uma surpresa. Na próxima aula eu quero que você fique assim, corte o limão e mostre para eles. Eles vão ficar com água na boca. Irmã Miriam, eu até quero sugerir como uma dicasinha pedagógica algo que está muito em voga hoje em dia, que são as metodologias ativas e as salas de aula invertidas. Se você, professor, nunca ouviu falar nisso, essa lição é uma excelente oportunidade de tratar o tema na sala de aula invertida. Por quê? Porque eu termino a lição 1 com esse peso do pecado, da morte, né, da consequência, e eu já posso trazer para o aluno um conteúdo prévio das próximas aulas, e isso é a sala de aula invertida. Ele já vai começar na lição 1, trazendo conceitos do proto-evangelho,
de quem é Jesus, e tudo já se antecipando, né? Aí pode-se passar um trabalho de casa para o aluno trazer uma Seminário, pesquisa, um viu? seminário. Eu acho Seminário. que cabe muito Porque bem. o seminário, o aluno vai trabalhar em grupo, né? Por exemplo, temos 3 tópicos. Então, se você tem 6 alunos, você faz 3 grupos e cada um faz um pequeno resumo que vai falar a próxima lição. O tema é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Então, eles vão falar um pouco sobre isso. Quando for na próxima lição, eles trazem uma opinião, uma ideia, podem fazer um cartaz e apresentar. Uma Então, é a sala de aula invertida. apresentaçãozinha rápida, né, Miriam? Coisa de 5 minutinhos para não tomar o tempo da lição. Mas Isso já vai mesmo. forçá-los a ler antes, né, o conteúdo. E eu vejo... E o professor, ele não fica na sala de aula como um professor, e sim como um mediador. Você vai entrar em contato com os seus alunos durante a semana, vai orientá-los com relação a toda a lição durante a semana. Quando for no horário da aula, você vai preparado, mas eles vão transmitir a aula e você vai ouvir. Mas você vai reforçar, você professor, você vai reforçar com relação àquele conteúdo que os alunos ministraram em sala de aula. Essa é a sala de aula invertida. Os alunos preparam a aula em casa e você, ao invés de ser professor, você passa a ser um mediador, um facilitador. Até porque Chamado isso é o de ciclo, metodologias ativas. até porque é o ciclo 1, irmã Miriam, e talvez eles não se sintam muito à vontade em desenvolver algum trabalho, mas isso não tem necessariamente a ver com conhecimento do conteúdo bíblico, mas sim com uma metodologia em que o aluno já começa a pesquisar o assunto da lição durante a semana. Basicamente isso, né? Porque muitas Grosseiramente falando. dúvidas vão surgir, né? Isso mesmo. Sim, sim. Principalmente sobre a questão de Israel, porque ela traz muito detalhes históricos, assim, é uma lição histórica, né? E é, não é todo mundo que ouve uma história e já guarda aquilo ali. Ele precisa primeiro se familiarizar com aquele conteúdo. Por isso é importante o professor manter contato com o aluno, colocar algumas informações durante a semana, porque quando for é, no domingo, no domingo pela manhã, os alunos já vêm mais familiarizados. E por falar nisso, eu queria aproveitar para convidar você, trazer essa proposta para você jogar os podcasts nos grupos de alunos também. Você tem o seu grupo com a sua classe, coloque, compartilhe Com com eles certeza. lá, porque como aqui não é uma aula, é uma conversa sobre o tema, ele vai se familiarizando mais, e quando chegar em sala de aula, você, professor, é que vai ministrar, nós não estamos ministrando, mas você pode compartilhar, pode pedir para que eles se inscrevam e também deixe até algum comentário, dando dica para nós também, não é verdade, irmão Raniel e Com presbítero certeza, Isso Otoniel? é. com certeza. A gente E quer nesse, interagir. e como vocês estavam dizendo, nesse tópico último aí, que seria esse sofrimento, terminar com o pecado, dividir, eu acho interessante frisar Terminar com duas o pecado. situações. Presbítero Duas, Otoniel é, está doendo já, tanto é, pecado da minha cabeça já que... mas isso é para ver em que grau estávamos, né? E que o nosso Senhor fez para conosco. É verdade. Depravado mesmo, longe, distante. Paulo não alisa, não. Ele diz, olha, nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, né? Mas Deus que é longânimo, aí ele entra na benignidade de Deus. Aí nesse capítulo aqui, ou nesse tópico 3, eu acharia importante o professor analisar duas situações em especial. A primeira está relacionada aí quando fala dessas consequências do pecado. A primeira consequência que trouxe foram desastre, maldade. Então, é inevitável a pergunta: essa maldade que há em todo o mundo, povo sofrendo, guerra, aí alguém diz, inclusive o ateísmo usa essas situações que acontecem nesse mundo para desacreditar da fé, inclusive do próprio Senhor, né? Ele diz, olha, se Deus é tão bom, se Deus é Deus, por que ele não acaba com tudo isso? Se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo?
A grande pergunta, né? Aí a Porque gente não entra é no que a gente apenas um chama aqui, impulso momentâneo da vida, não. É algo isso. implícito da natureza humana, E né? A mas as natureza. questões vêm, né? As questões vêm, aí, mas por que tem tanto mal? E por que Deus não é um Deus bondoso? É onda, e o aluno, ele já tem que se familiarizar, o novo convertido também tem que se familiarizar e entender que existe um debate há muito tempo, que nós chamamos aqui de problema do mal. Ou seja, que problema é esse? Quem é o criador desse mal? Como foi que ele surgiu? Por que tem esse mal no mundo? Aí ele vai adentrar justamente nesse problema, nessas questões, porque há respostas. E é uma resposta ao próprio teísmo. A gente fala de ônus da prova. Aqui a gente fala assim, no meio jurídico, que o ônus da prova ele vai caber, ele cabe a quem realmente acusa, né? Quem está acusando tem que fazer a prova, é chamado ônus probandi, são os termos em latim. Ônus da prova, é quem acusa. Só que assim, se você diz que não há um Deus, eu digo que tem um Deus, você quer provar que não existe Deus, então o ônus cabe a você também, recai sobre você. E nesse ponto é importante nós trazermos esse assunto. E um segundo ponto é com relação a essa queda que trouxe, além da morte física, trouxe também a morte espiritual, a morte eterna, a morte aqui seria separar. Não entenda novo convertido como aniquilacionismo. Morrer não é acabar, estar dormindo, ser aniquilado. Não. Nós não pensamos dessa forma porque as escrituras não demonstram isso. O aniquilacionista, ele vai dizer que uma vez que você morre, o corpo vai para o pó da terra e você deixa de existir, não há uma vida pós-morte, por assim dizer. Aí alguns chamam de sono da alma. Então nós devemos ir contra esse tipo de coisa e aqui é um meio também de tentar trazer essa ideia. E por isso que, devido a essa situação, e de Gênesis capítulo 2, versículo 17, que nessa lição vai trazer, nesse tópico, vai falar justamente sobre essa segunda morte. Era importante ler, inclusive, porque está escrito lá justamente a ordem de Deus e Deus dizendo, certamente morrereis. Vamos ler esse texto, Sim, professor Raniel? diga, querido. 2 e Gênesis 17 de Gênesis. Estamos chegando até o fim 2:17. já, né? Sim, sim. Mas vamos ler, sim. Gênesis 2:17. Interessante que isso tem a ver, presbítero Otoniel, com a vida inconsequente. Isso. Quando eu falo de uma consequência e há uma tentativa de desacreditar a palavra de Deus e a realidade do sofrimento humano, é uma tentativa de viver de forma inconsequente. Inconsequente. Mas a palavra de Deus não deixa margem para isso. Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma Interessante. consequência eterna. Isso. E na própria lição, seu professor que tem a lição, nesse auxílio didático 3 vai dizer que a morte, tanto no hebraico como no grego, está aí os termos, teve sua origem no pecado. É o resultado final do pecado também. Ou seja, por isso que a gente tem que distinguir morte espiritual de morte física. E quando você leu aí o termo, quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Você não percebe lendo a língua portuguesa, mas em língua hebraica está assim, morrendo, você morrerá, ou morrendo, morrereis. Interessante que ele repete esses dois termos, não é certamente morrereis, mas no português tem que traduzir como certamente morrereis. Por quê? Porque ele vai dar ênfase, ele está dando ênfase. O hebraico ele está dizendo que você vai morrer e morrerão. Ou seja, a ênfase dele, ele fala seguidamente para justamente trazer essa ideia de consequência. Não era algo que ia acontecer imediatamente, mas você ia morrer aos poucos e também morreria espiritualmente, porque morte significa separar-se. Por isso que eu disse que não é aniquilar-se nem é dormir, é separar. É terrível, né? Entende? É uma coisa muito terrível, até difícil a gente compreender, na verdade, né? A gente não consegue compreender com plenitude essa consequência, né? Até em Hebreus 10:27 fala, né, de uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, etc., né?
Essa Isso é, consequência é justamente. muito Então, pesada da gente compreender. então, esses dois termos é bem importante porque ele está frisando essas duas situações, a morte física e a morte espiritual. E quando nós falamos desse mal, o mal, a malignidade que há no mundo, é a consequência justamente de quê? Dessa queda, do pecado. É verdade? Então, logo, o professor tem que deixar isso bem claro aí para o novo convertido. Deus não pode ser criador do mal. Porque, primeiro, a gente observa o que a gente chama da própria existência desse mal. O que seria esse mal? Isso seria importante frisar bem, porque o mal ele vai existir de uma forma potencial, certo? Porque é de uma forma potencial, porque ele está sempre passível de ser removido. Aí imagina só, um professor que uma vez eu vi explicando sobre isso, o nome dele é Matheus Rangel, eu vou dar o crédito aqui, né? Ele vai explicar justamente sobre essa questão da existência ontológica. E é nisso que a gente vai frisar. Aí, rapaz, o que é isso? Ontologicamente, na verdade, ele está falando do fato da retirada da presença do elemento. Quando ele fala sobre esse assunto, ele vai trazer a ideia daquilo que é físico, que vai ser colocado no mesmo lugar, ou seja, também vai ser removido. A questão do nada. O nada existe? Não, mas ele existe chamado potencialmente, porque É a ele está sempre passivo de escuridão, ser removido. é a história da luz e É, da escuridão. O que é a justamente. escuridão? Ela O que é existe escuridão? potencialmente. Apaga a Potencialmente, luz, de fato. apaga a luz, está lá a escuridão. Entendeu? Então, ela não existe, ela existe Alguma potencialmente. coisa Mas fica quando no você lugar, né? retira, né, quando você Algo retira a fica no luz, fica a lugar. escuridão. Quando você tira a bondade, fica a consequência da ausência da bondade, que é nada mais, nada Justamente. menos que a maldade. Né? Então, essa Muito bem. existência Então, potencial. essa questão ela é passível de ser removida, né? Então, se ela é passível de ser removida, a gente diz assim, olha, ele existe de forma ontológica, só pode ser presentificada quando não há existência do outro. Um depende do outro, aí você fala da luz aí, né? E por isso que não Essencialmente, pode... é muito difícil eu dizer para um aluno, dizer assim, o mal não existe. Oxe, como É, assim? Na verdade, Deus retirou a sua bondade. É o que acontece com por isso que Satanás. Ele é o pai neste da livro, mentira, ele é essencialmente mentiroso porque a verdade está fora dele. por isso que neste livro, esse autor aqui vai trabalhar esse assunto, entendeu? É bem interessante, porque quando Deus cria tudo, ele cria tudo bom. Não está escrito assim? Que Deus viu tudo bom. Então, quando Deus criou tudo bom, esse mal ele só poderia existir de forma potencial. Quando Deus cria seres humanos livres, esses seres humanos livres, ao errar, Deus faz o que? Você vai conhecer a ciência do bem e também conhecer o mal. Ou seja, o pecado é que faz com que o mal apareça. Não é verdade? Então, se o pecado faz com que o mal apareça, esses seres humanos criados com volição, com vontade, liberdade de escolher entre o que é correto e o que é errado, no caso Adão escolheu o que era errado, transgrediu. Uma vez que ele transgride, o que foi que Deus disse? Morrendo morrereis. Certamente você vai morrer. Ou seja, e o pecado quando entra, a queda, todas as circunstâncias, você fala nos abrolhos aí, você fala nos espinhos, consequentemente esse mal passa a existir por causa da existência do pecado. Então o pecado ele tem uma existência também potencial. Se você não pecar, vai acontecer maldades, a morte, o assassinato, o homicídio. E Jesus fala que tudo isso vem do coração do homem, né? Do coração do homem que vem os homicídios, os adultérios. Então, consequentemente, ele vai se manifestar. O pecado, na verdade, como existência potencial, se manifesta quando há a exclusão, vamos dizer assim, de Deus. É bem importante isso, porque a gente trata justamente da vontade humana. E a maldade do homem, na verdade, é responsabilidade do próprio homem. O homem que é mau. Não vamos culpar Deus, né? Imagine que Satanás ele é um ser com total ausência da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Que ser triste, Não é, Val? não é? Interessante, né? Não O é? pecado, Isso é profundo. por isso que para ele não tem o perdão que para nós temos o perdão. Porque Deus nos viu como pessoas enganadas, inclusive, né? O Satanás, ele não foi enganado. Ele próprio pensou em praticar maldade. É verdade? Então, quando o homem pecou, por isso que existe essa questão da existência potencial, porque quando o homem peca, ele vai estar de uma forma potencial trazendo essa maldade. Ela vai se manifestar, né? Se manifesta de forma ontológica, como eles dizem lá.
a respeito da chamada boa escolha. E, nesse caso aí, ele vai se anular, na verdade, a própria existência potencial do pecado. Se eu escolho coisas boas, consequentemente, o mal que vai advir do pecado, ele vai o quê? Estar seguro, preso. Deus não vai dizer para Caim, se fizeres o bem, Caim, não haverá aceitação para ti. Não é verdade? Então, quando nós escolhemos seguir a Deus, consequentemente, praticamos coisas boas. E se de uma forma geral aqui, nós estamos falando aqui só para que o professor ele venha a trazer essa ideia também, para demonstrar que Deus não tem culpa da maldade do homem. O Só, homem é já que o responsável senhor pelos seus puxou próprios isso aí, pecados. e a gente está O mal fazendo ele é causado, isso é importante. né, fazendo esses paralelos bem interessantes, eu quero citar Ezequiel 28 e versículo 15, porque Satanás era perfeito também, tá? Deus criou perfeito. Uhum. Ezequiel 28, 15 diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha que coisa curiosa. Né? O próprio Satanás era perfeito. Deus criou tudo perfeito. Satanás foi criado perfeito? Foi também. Foi. Até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, Mas ele próprio que, né? eu acho que essa lição número 1, ela dá pano para muita manga, muita discussão. Mas eu acho que o mais difícil para o professor vai ser conter a ansiedade, porque se nem nós que somos professores conseguimos segurar a ansiedade de tratar do avanço, Aí dá vontade de ficar falando, né? acaba que a lição 1, ela sempre tem um caráter de panorama, né? Aí os franceses chamam isso de en passant, é quando você dá uma visão panorâmica de todo o ciclo, todo o trimestre, né? E é importante usar esses conceitos de sala de aula invertida e trazendo para eles irem pesquisando, né? E trazer isso essa é muito questão que bem-vindo. falei aqui Estimulante, agora. é muito estimulante. Trazer essa questão desse problema, porque é uma questão corriqueira em todo canto você vai ver, irmão. Universidade, Essas perguntas que o senhor meios levantou ateístas, são sempre né? muito... Aí, o professor com um bom material, inclusive como esse que citei de Manual de Apologética, do Norman Geisler, ele vai citar pessoas que já se debruçaram sobre esse assunto, como Agostinho, por exemplo, o famoso Santo Agostinho, que já citamos aqui. Ele, quando fala dessa questão do problema do mal, ele vai dizer que o mal é real, mas ele é uma substância, mas não é uma substância, na verdade. Porque a origem, ele vai dizer, a origem desse mal é a rebelião de criaturas livres, é assim que ele diz, contra Deus. Se é uma rebelião de criaturas livres, tudo vai estar realmente partindo de quem? Do próprio homem, que é livre para praticar o próprio mal. Olha só. Não é verdade? Então, o pecado, ele de tal forma, ele vai dizer voluntário, ele é voluntário. Então, são assuntos interessantes que é bom para mostrar a natureza caída do homem e as consequências delas. Né? Despertam uma discussão longa. E eu sei que já estouramos o tempo, mas eu acho que essa lição merece essa reflexão, merece. Isso. E convidamos vocês, compartilhe, não se esqueça, compartilhe esse conteúdo com seus alunos, com os professores. Sugiro que inicie a aula falando do EBD em síntese podcast, por que não? Né? Convide seu aluno a se inscrever, ele vai poder também assistir. Olhe, quanto mais conhecimento tivermos da palavra de Deus, melhor. O aluno, ele pode assistir também, é lógico que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de absorver, né? De degustar o que está sendo tratado aqui. Mas compartilhe, se inscreva, comente, né? Interaja conosco, teremos prazer em retribuir. E assim, eu me despeço dessa primeira aula, do primeiro ciclo, com uma certeza no coração de que Deus vai abençoar muito o teu ministério e as tuas aulas, aproveitando-se desse material que está sendo disponibilizado pela nossa igreja. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, presbítero Otoniel. A paz do Senhor, diácono Raniel. A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix. E a paz do Senhor para você, querido professor e professora. Que Deus abençoe o seu ministério. Tenha uma excelente aula. E como já falamos aqui, reforçando que o diácono Raniel falou, compartilhe e inicie a sua aula falando sobre a EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor, Amém. que Deus lhe abençoe. Amém. Eu também cumprimento os irmãos, agradeço. E frisando que, na verdade, frisei mais uma vez, e bem essa questão desse mal em si, porque na própria lição ela
tem um local chamado de Aprofundando-se, a lição do professor, né? Aprofundando-se, Sim. e ele manda analisar essas questões. E eu concluo aqui justamente agradecendo a Deus por essa primeira lição, e com a própria conclusão da lição que diz assim: como vimos na nossa primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autômatos, e sim, e sem vontade. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso, isto é, o Criador optou por criar seres livres. E isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade, que por amor criara. Se por um lado isso possibilitou a humanidade rejeitar Deus Criador, por outro também trouxe também as obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus e a nós mesmos e às demais pessoas. Amém. Uma conclusão brilhante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique conosco e nos encontramos nas próximas lições. Amém.